Afinal de contas, como nós podemos subir na escada da santidade? Vamos falar um pouquinho sobre isso no texto de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela tua presença todos os dias aqui conosco. Obrigado por compartilhar aí nos grupos de família também este conteúdo. Lembro aqueles que ainda não acessaram, podem participar dos nossos grupos de WhatsApp que estão na descrição do vídeo e com isso ter a facilidade justamente de espalhar a boa nova do Senhor. Hoje quero pegar com vocês a palavra que está em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 22. Diz assim: Naqueles dias, Jacó saiu de Betsabeia e dirigiu-se a Harã. Chegando a certo lugar, quis passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ali mesmo adormeceu. E viu em sonho uma escada apoiada no chão, com a outra ponta tocando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Ou seja, olha esta imagem, né? Como que ela é interessante. Quero até parar um pouquinho no texto aqui para mostrar para vocês. Bom, ela está apoiada no chão e no céu. Agora você imagine uma escada apoiada no céu e a minha cabeça vai logo imaginando ali apoiada tipo numa nuvem, num lugar. É óbvio que apoiar-se no céu é algo que não dá para fazer. Tudo aquilo que nós imaginarmos em relação ao céu não servirá de apoio justamente para essa escada, porque se nós pensarmos, por exemplo, na nuvem, ela justamente se desfaz, ela permite que o objeto passe por ela não vai segurar essa escada. Então é interessante pensarmos que, de certo modo, as coisas do céu, elas não podem ser justamente adquiridas, não podem ser justamente moldadas, mas elas podem, de certa forma, mesmo não sendo concretas dentro da nossa realidade, né, material, ela é algo que pode se perceber, pode se ver. Então nós somos chamados a colocar justamente algo sobre o chão, sobre este alicerce aqui que é a terra, e ao mesmo tempo se apoiar no céu, apoiar naquilo que é o nosso dia a dia, o nosso trabalho, as nossas escolhas, nossos relacionamentos, aquilo que está bem concreto na nossa vida, e depois olhar para aquilo que é os valores do céu, que é, por exemplo, a confiança, né, o abandono, justamente a dimensão da virtude que vai aparecendo de uma forma clara e que, de certa forma, alicerça-nos no chão, porque as virtudes também nos colocam no chão, mas nos faz um olhar para o céu. Então, nisso, comecem então a construir-se uma escada, uma via, que justamente nós vamos entrar nela, vamos subir por ela, e essa via, diz este sonho no momento desta palavra, que ali passam, sobem e descem os anjos. Anjos são quem? São os mensageiros de Deus. Ou seja, há uma mensagem, há uma palavra que sai das coisas que estão aqui para as coisas lá do eterno. Há uma palavra que desce do eterno, que desce de Deus, do coração de Deus, e vem para nós, porque os anjos descem e sobem, porque neste momento começa uma interação. Muitas vezes nós corremos o risco de ter uma vida somente apoiada aqui, ou de se tornar espiritualistas somente apoiado nas coisas do céu e esquece da vida concreta. Algumas vezes dão um mau testemunho: nossa, fulano prega, fala cada palavra bonita, fala disso, nossa, mas é um carrasco, uma pessoa difícil de convivência, nossa, uma pessoa intolerante, impaciente, é isso, é aquilo. Ou seja, não adianta falar das coisas lá do céu se a vida não está justamente alicerçada, porque senão o amor não é verdadeiro. Como a própria palavra diz, não é amar somente em palavras, mas é em atos. Então isso vai acontecendo. Então a nossa caminhada deve ter esses dois alicerces: no chão, na vida do concreta, e também no céu. Ele vai dizer ainda que no alto da escada estava o Senhor, que lhe dizia: eu sou o Senhor Deus de Abraão,
teu pai e Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência a terra em que dormes. A tua descendência será como o pó da terra e te expandirá para o ocidente e oriente, para o norte e para o sul. E em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estou contigo e te guardarei aonde quer que vás e te conduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Cheio de pavor, disse: como é terrível este lugar. Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Ou seja, ele começa a entender que através desta escada, através deste lugar, ele vai encontrar a porta do céu. E aí, quando você parte para o concreto, lembra que está alicerçado nas coisas da terra. O que é o concreto? Ele tem justamente um caminho a percorrer, precisa um caminho de reconciliação com o seu irmão, da qual ele roubou justamente a primogenitude, ou seja, roubou o direito que havia sobre o seu irmão para si, enganando o seu pai. O que temos aqui? É que ele está numa luta aonde ele não sabe ainda se esta graça está realmente apoiada no céu. Se isso que está acontecendo, se aquilo que vai acontecer está apoiado no céu. O que aparece em sonhos? Sim, as coisas estão apoiadas aqui nos acontecimentos que foram realizados, ou seja, o teu pai Isaque lhe abençoou. Isso é concreto, foi o ato concreto, mas agora precisa também ser apoiado no céu, ou seja, lá Deus está decretando, né? E agora diz a próprio Deus está falando a ele, ou seja, está dizendo da fecundidade, está dizendo que ele está abençoando. Então nós temos dois caminhos que vão se interligando. Algumas vezes tem muito querer nosso, mas este querer muitas vezes não é confirmado por Deus. Às vezes até para coisas boas, né? Gostaria, por exemplo, de evangelizar o mundo, gostaria de acolher todas as pessoas na minha casa, mas este querer humano, esta vontade, ela tem que estar justamente em comunhão com a vontade de Deus. E nós, através dessa escada de santidade, deste caminho, vamos encontrando então uma unidade, né? Uma comunhão justamente de vontades, né? Isso é muito bonito. A vontade de Deus que se une com a minha vontade. As duas coisas começam a acontecer. Então, quando isso entra na nossa história, nós estamos como que entrando no céu, entrando nesta porta que é esta via de comunhão. Perceba na sua vida aquilo que no concreto está alicerçado com a vontade de Deus. Às vezes é fácil discernir entre as coisas boas e ruins, mas porém há o grande desafio daquelas coisas boas se elas estão justamente nesta mesma vontade. Para isso, preste bem atenção. Para isso, você precisa observar a mensagem de Deus que chega, né, justamente através de seus mensageiros. Pode ser uma homilia como esta, uma outra formação, uma pregação de uma pessoa, aquele amigo que te deu uma palavra, aquela outra pessoa que aparece e realmente te dá uma luz em um fato, ou até mesmo os acontecimentos. Enfim, todas essas coisas passam a ser mensagem de Deus, mas você deve perceber esses anjos que sobem e descem e que comunicam a Deus, que descem para falar daquilo que é a palavra de Deus e que também sobem para comunicar aquilo que está no teu coração. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.